Você sabe qual é o tipo de dente que é colocado na sua prótese? Você sabe diferenciar entre dente importado, dente nacional, dente dupla camada, dente tripla camada? Se você não sabe, fica aí até o final desse vídeo que hoje eu vou trazer para vocês e vou elucidar essa grande dúvida na cabeça de todos os pacientes, ok? Vamos lá, roda a vinheta. Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom, você já me conhece, eu sou o Dr. André Zucchini e nesse canal nós vamos falar sobre odontologia, mas de uma maneira fácil, simples e descomplicada. Aqui eu não falo terminologias e procuro ter uma comunicação de fácil acesso para que todos vocês entendam, ok? Bom, antes de nós começarmos a dica de hoje, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo no canal, clique aqui nesse botãozinho e se inscreva no canal, isso é muito importante, dá uma grande força pra gente. E também não esqueça de clicar ali do lado no sininho e clicar em todas. O sininho ali eu vou explicar para que serve. Sempre quando tiver novos vídeos no canal, você vai ser o primeiro a ser notificado. Ou seja, você vai assistir em primeira mão. E lembrando que assim que eu posto vídeo aqui todas as quintas-feiras às 19 horas, eu pego a quinta e a sexta para responder, eu procuro responder todas as perguntas que me deixam ali. Então, quanto antes você assistir o vídeo e mais rápido deixar a pergunta, maiores são as chances de eu te responder, ok? E também quero pedir mais um favor para você. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga no Instagram, Dr. André Oficial, tá? Eu vou deixar um link aqui embaixo também na descrição do vídeo. É só você clicar nesse link e me seguir lá no Instagram. Lá eu posto um pouco da minha rotina e também as novidades, o dia a dia, tudo eu coloco ali no Stories, ok? Vamos parar de conversa fiada e vamos ao que interessa, tá? Eu quero saber de você que utiliza prótese, tá? Seja prótese total, prótese removível, prótese flexível, prótese retida a grampo, seja qual for a prótese. Você sabe diferenciar, você sabe identificar qual é o tipo de dente que foi colocada na sua prótese ou qual o tipo de dente que você comprou, que você pagou, tá? Se você não sabe identificar, fica comigo aí que hoje eu vou ensinar para você como é que você consegue identificar, como é que você consegue descobrir alguns macetes para você descobrir que tipo de dente é feito a tua prótese, tá? Então eu vou colocar o celular aqui numa posição para facilitar a filmagem dos dentes de estoque, né, dos dentes que nós colocamos na prótese e vou mostrar para vocês a diferença. Então vamos lá. Bom, então vamos lá, pessoal. Tô arrumando aqui para eu mostrar para vocês as diferenças que existe em cada dente, tá? Mas antes de mais nada, eu acho importante eu dar alguns esclarecimentos, passar algumas informações que eu acho bastante relevante, tá? Então sempre me pergunta, dentaduras com dente importado ou nacional? Isso é uma dúvida bastante comum entre os pacientes e se ele deve escolher dente importado ou nacional para compor a sua prótese do tipo dentadura. A transição de uma dentição natural para o uso de uma prótese total removível, também chamado de dentaduras, certamente significa um marco na vida de uma pessoa, né? Então, quais os melhores dentes para a prótese total, por exemplo? Que é outra pergunta também que me fazem bastante, né? Muitas pessoas, elas recebem indicação de uma prótese dentária total ou até mesmo uma dentadura fixa sobre implante e sempre ficam com essa dúvida, né? Se a escolha do material ela vai ter influência direta na qualidade e no resultado estético da prótese. E eventualmente a escolha de determinado material, ela pode sim impactar na durabilidade e no aspecto estético da prótese total fixa sobre implante ou da prótese total comum, né? Mas vamos entender isso melhor, de uma forma melhor, né? Então, os dentes importados, eles são melhores do que os dentes nacionais, né? E qual é o melhor dente, o nacional ou o importado? Tudo depende de cada caso, tá?
Em princípio, o melhor dente é aquele que atende às necessidades individuais, né, de cada paciente, respeitando suas limitações e também as suas possibilidades, principalmente financeiras. Nós podemos afirmar que as marcas nacionais, elas avançaram muito mesmo nos últimos anos. Inclusive, algumas marcas acabam até exportando os seus produtos para outros países, né, da América Latina e também da Europa. Então, os dentes de acrílicos nacionais, eles podem ser considerados também de boa qualidade quando eles são comparados às marcas importadas. Porém, eles podem perder em 2 quesitos, tá? E eu vou falar para vocês quais são esses 2 quesitos que o dente nacional pode perder em relação aos dentes importados. O primeiro requisito é a resistência ao desgaste menor do dente. Ou seja, os dentes importados, alguns deles têm uma resistência maior ao desgaste. Então, são dentes que não se desgastam com muita facilidade. O material é um material mais nobre, um material um pouco mais duro, e com isso acaba tendo uma resistência maior do que os dentes nacionais. E o outro quesito também é a aparência menos natural do dente. Apesar, como eu disse, as marcas nacionais já terem avançado muito em tecnologia e apresentar dentes nacionais muito bons, né? Ainda assim, os dentes importados, eles ganham dos nacionais também no quesito de naturalidade. O dente se parece mais com o dente natural da pessoa, tá? Então, portanto, os dentes importados, eles ainda continuam sendo referência em técnica e qualidade também bem superior, principalmente nos aspectos estéticos e, como eu disse, da resistência. As marcas importadas, elas oferecem uma completa gama de cores, de formas de dentes, dentes grandes, dentes pequenos, triangulares, quadrados, arredondados, para atender todo tipo de paciente, bem como também as suas necessidades. Através da aplicação de camadas, reproduzem texturas na superfície e as diferentes nuances que compõem o mesmo dente. Normalmente mais escuro na borda da gengiva e mais transparente para a ponta do dente, de maneira idêntica aos nossos dentes naturais. Então quer dizer que os dentes importados, eles são mais resistentes que os dentes nacionais? E a resposta é, em muitos casos, sim, tá? Os dentes importados, principalmente os mais modernos, hoje eles são feitos com partículas no seu interior que evitam esse desgaste excessivo. Por exemplo, quando os dentes são de resina com baixa carga, como ocorre em muitas marcas de dentes nacionais, eventualmente pode apresentar marcas de desgastes de forma prematura nesses dentes. E além disso, o material pode sofrer alterações de tonalidade mais rapidamente, e isso também influencia muito na estética. Então, alguns dentes nacionais de baixa qualidade, eles podem sim manchar com maior frequência do que os dentes importados. E esses desgastes também, eles deixam a prótese com um aspecto de velho. Então, muitas vezes eu vejo o paciente que chega no consultório, que fez uma prótese com uma dentadura com 1, 2 anos, e os dentes já estão todos desgastados, tá? Provavelmente é por conta que foi utilizado um dente de baixa qualidade. Então, eu vou mostrar aqui para você alguns exemplos de dentes, tá? Eu peguei aqui no laboratório alguns dentinhos, tem alguns que estão faltando aqui porque foi utilizado, mas para exemplificar aqui, dá muito bem. Obviamente eu escondi a marca aqui dos dentes, tá? Para não fazer propaganda, porque eu também não estou recebendo nada por isso. Mas o principal objetivo aqui é explicar para vocês e mostrar a diferença entre esses dentes, tá? Antes de mais nada, é muito importante falar que existe basicamente 3 categorias de dentes, tá? Então, primeiro, são os dentes de dupla camada. Nós temos também os dentes de tripla camada, tá? E também os chamados dentes importados, tá? Qual que é a diferença entre esses 3 dentes? Os dentes de dupla camada e tripla camada, a gente acha com mais facilidade no Brasil, que são dentes nacionais, tá? São dentes que possuem um comércio maior no Brasil e uma saída bem maior. Os dentes importados, eles perfazem essa categoria de dentes de tripla camada,
tá? Então, maioria, ou a grande maioria dos dentes importados, eles são sim de tripla camada, tá? Diferente dos dentes nacionais, que nós podemos encontrar eles tanto de dupla camada, como também de tripla camada. E como que eu sei, primeiro passo, diferenciar o que é um dente de dupla camada por um dente de tripla camada, que é o mais importante, tá? Então eu vou pegar como exemplo aqui essa plaquinha e vou aproximar bem aqui da câmera para vocês verem, tá? O que eu quero explicar para vocês também, que é importante, tá? Toda plaquinha de dente, ela vem a discriminação aqui em cima da marca do dente, tá? Que nesse caso aqui eu escondi. Desse lado aqui é o modelo do dente, então aqui é um dente A26, e desse outro lado aqui, a cor do dente. Nesse caso aqui, ela é uma cor 66, tá? Falando especificamente do modelo, existe vários modelos de dentes, tá? Então, assim, existem dentes mais triangulares, como eu já falei antes, mais retangulares, uns dentes mais arredondados. Então, para cada tipo de dente, para cada formato de dente, é dada uma nomenclatura, tá? Esse tipo de nomenclatura aqui, geralmente o dentista, ele é capacitado, tanto o dentista como o protético, olhando a fisionomia do paciente, como o contorno do rosto e outros aspectos, o dentista, ele quando vai fazer essa prótese, ele acaba marcando ali para o protético qual o tipo de dente que é para colocar naquela prótese. Com relação à cor do dente, é importante falar que o paciente ele também deve ajudar na escolha da cor do dente. Muitas vezes, o paciente acaba deixando a cargo, a critério do dentista, a escolha da cor, e como é muito subjetivo, né, a questão do belo, então eu sempre indico para os pacientes que eles ajudem, né? Primeiro eles têm que chegar no consultório já com um pensamento formado, se quer um dente mais claro, se ele quer um dente um pouco mais escuro, um pouco mais acinzentado, um pouco mais amarelado. Então, vai muito do gosto do paciente. E aí, conforme o paciente acaba escolhendo essa cor, o dentista, ele busca nessa tabela de cores aqui, nessa escala de cores, qual é a cor do dente mais propício ou que se aproxima mais do gosto daquele paciente. Mas então, voltando, tá? Esse dente aqui, por exemplo, tá? Ele é um dente dupla camada, é um dente nacional e dupla camada. E eu vou mostrar aqui, vou chegar bem próximo aqui para vocês tentarem observar. Pronto, tá? Como é que eu sei que ele é um dente dupla camada ou como que eu consigo identificar esse dente dupla camada, tá? Geralmente os dentes de dupla camada são dentes mais baratos, tá? São dentes que têm uma qualidade um pouco mais inferior dos dentes tripla camada, principalmente no quesito de material e também o quesito de estética, tá? Porque como você pode ver, o dente dupla camada, basicamente, tá? Ele tem uma cor uniforme, tá? Então, desde o colo do dente, que é essa região aqui, ó, desde a parte aqui de cima do dente do colo até a ponta do dente, a incisal, ele basicamente é uma mesma cor, tá? O que difere um pouco é, sim, essa parte mais no meio do dente. Então, por isso que ele é chamado de dente dupla camada, tá? Ele tem uma tendência... no meio do dente, ele sofreu uma alteraçãozinha de cor. Então, ele começa com uma cor aqui no colo do dente e vai escurecendo um pouco mais para o meio e clareando novamente um pouco mais para a incisal. Então, por isso que ele é chamado de dente dupla camada. Porque, basicamente, quando ele é fabricado em duas camadas de cores, tá? E, só lembrando novamente, esse é um tipo de dente nacional e, como eu disse, é um dente em que a qualidade e a estética é um pouco mais inferior, ok? Agora eu vou mostrar para vocês a diferença para um dente tripla camada, tá? Esse aqui, por exemplo, ele já é um dente tripla camada. E como vocês podem ver, ó, vou tentar aqui dar um contraste aqui, ó. Como vocês podem ver, tanto no brilho, como na cor e no acabamento, esse é um dente mais luxuoso, um dente mais bem acabado, tá? Bem diferente, ó, vou colocar aqui do lado para vocês verem o contraste, ó. Bem diferente desse dente aqui, ó, de dupla camada. Olha como que é nítido o contraste de um dente nacional dupla camada para um dente tripla camada, tá? Lembrando que esse dente aqui também, ele é um dente nacional, tá? Então, como eu disse no início, mesmo sendo um dente nacional,
Olha o acabamento desse dente, olha como ele reproduz muito bem as características de um dente, tá? Então, ele, mesmo sendo um dente nacional, ele é um dente muito bem acabado, um dente muito bonito e também uma qualidade bem superior desse outro dente aqui de dupla camada, tá? Mas voltando, mesma coisa que eu expliquei no dente anterior. Desse lado de cá nós temos o modelo do dente, nesse caso aqui já é um dente de modelo TG3 e a cor do dente 62, tá? Então, como vocês podem ver, ele vai mudando. Então, existe vários modelos de dentes para vários tipos de cores também, tá? E o porquê que esse é considerado um dente de tripla camada? Eu vou explicar para você, tá? Como você pode ver, e é nítido, esse dente ele possui basicamente 3 cores, tá? Como pode ver, ele inicia por aqui, ó, na cervical do dente, um tom mais amarelado. Muitas pessoas podem achar isso aqui feio, tá? Mas isso aqui acaba reproduzindo a naturalidade dos nossos dentes. Então, um dente natural, conforme ele vai chegando na raiz do dente, ele tende a ser mais amarelado. Então, aqui é para reproduzir uma realidade, reproduzir um dente natural. Então, ele começa aqui na cervical com uma parte mais amarelada, ele começa a clarear mais para o meio do dente e o dente tripla camada na incisal, que é a ponta do dente. Vou aproximar bem aqui, deixa eu tentar dar um foco aqui, para ver se vocês conseguem perceber melhor. Pronto, aqui, ó. Como vocês podem ver, vou pegar a ajuda da caneta aqui. Só um minutinho. Pronto. Vamos lá. Pegar a ajuda da caneta aqui para mostrar. Então, vamos... Aqui, ele é um dente em que ele começa com uma cor mais amarelada, como eu disse, para simular a naturalidade de um dente. Ele começa a clarear mais para o meio do dente. E o tripla camada, ele, na incisal, ele começa a ficar translúcido, transparente, tá? Então, bem na pontinha do dente, se vocês podem perceber, ele acaba ficando meio translúcido, um pouquinho mais transparente. E é por isso que ele é chamado de tripla camada. Ele tem uma camada que é constituída aqui no colo, uma no meio e outra na incisal do dente. E isso acaba trazendo uma naturalidade para a prótese. Vou mostrar aqui outros casos para vocês, ó. Aqui é um outro dente nacional, dupla camada também, como vocês podem ver, ó, ele possui somente 2 cores, né? Modelo A26, na cor também 66. E aqui um outro caso de dente tripla camada. Olha que diferença, é muito nítido, né? Ó, a diferença de um dente para o outro, ó. Olha o brilho desse dente de tripla camada, olha o acabamento, tá? Em relação ao dente de dupla camada. E esse aqui já é o modelo R4B, também na cor 66, ok? Bom, eu espero que eu tenha esclarecido um pouco essa dúvida, né? Na verdade, é um questionamento que me fazem sempre aqui no canal. E eu tentei aqui trazer alguns dentes e tentar esclarecer, explicar de uma forma mais clara qual a diferença de dentes dupla camada dos dentes tripla camada, também chamado de dentes importados, tá bom? Deixa aqui nos comentários, eu quero agora ouvir a opinião de vocês. E daí? O que vocês acham mais bonito? O dente de tripla camada, que tem esse colo mais amarelado, como pode se ver aqui, ou o dente dupla camada, que ele basicamente é numa cor só. Então eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários qual que você prefere, o tripla camada importado ou o dupla camada, tá ok? E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, é muito importante. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe nos grupos de WhatsApp, leve essa informação para o maior número de pessoas possível. E não esqueça também de se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima dica.